Irmãos, a gente está encerrando uma série de mensagens que está durando aí 3 meses, 13 semanas, que teve como título essa série, Uns aos Outros. Nesse primeiro semestre, à frente da Igreja do Redentor, como pastor titular, nós tivemos algumas séries onde não foi exposto um livro inteiro da Bíblia, mas foram exposições de algumas porções da Palavra de Deus, em séries mais temáticas. E esses temas foram escolhidos, não de forma aleatória, mas com um propósito. E essa série especificamente tem como propósito fortalecer a nossa unidade, para que a gente possa compreender as implicações do Evangelho na vida comunitária da igreja. E nós entendemos que o serviço ao outro, em si, por si só, não é o Evangelho, mas é a consequência, a resposta que nós temos em relação ao Evangelho, quando nós nos tornamos povo de Deus, família de Deus, quando nós formamos uma comunidade de fé. O Evangelho traz implicações práticas na nossa vida e traz para nós responsabilidades, uns sobre os outros. E, finalizando essa série, Uns aos Outros, eu gostaria de concluir falando a importância, de forma geral, de todas essas afirmações. Até agora nós falamos sobre 12 afirmações, 12 imperativos que nós vemos no Novo Testamento, onde nós vemos essa expressão se repetir uns aos outros. Se a gente quisesse continuar mais algumas semanas, teríamos outros textos bíblicos do Novo Testamento, onde essa afirmação uns aos outros se repete. Na classe de novos membros, por exemplo, da Igreja do Redentor, aqueles que fizeram há menos tempo e se recordam do material, nós temos uma lista muito maior do que 12 afirmações sobre uns aos outros. Porque nós entendemos que é muito mais do que se associar a uma organização religiosa, mas quando você se torna membro da Igreja do Redentor, você está fazendo parte de uma família. Você é muito mais do que um membro, mas é um parceiro, um companheiro no ministério, na proclamação do Evangelho, que faz parte do DNA da nossa igreja, ser uma igreja relacional, que esperamos que, através da vida em comunidade, a gente possa desenvolver amizades, relacionamentos sinceros e verdadeiros que glorificam a Jesus. E o propósito da gente investir esses 3 meses falando isso é para que a gente se lembre de quem nós somos, da nossa identidade como igreja, para que a gente não perca a visão e, pelo contrário, para que a gente cresça ainda mais nesse aspecto. A gente não está fazendo essa ênfase porque ser uma igreja relacional é como se fosse um modelo entre muitos possíveis que a Igreja do Redentor aderiu. Não é parte da forma como a gente talvez se contextualiza com a nossa realidade. Não. Porque a gente entende que existem questões após o Evangelho que são uma forma de contextualização para se comunicar melhor com a realidade que a gente está. Horário de culto, estilo musical, por exemplo, da banda, mas não a essência do que está sendo cantado é inegociável. O horário de culto, por exemplo, um horário que seja mais coerente com o local que a gente está, mas a gente não pode abrir mão da essência da reunião semanal, do ajuntamento semanal. Então, a essência da igreja, a partir da reflexão bíblica, aponta para a gente, sim, esse relacionamento, essa comunidade de fé onde as pessoas se conhecem, se relacionam e servem uns aos outros. E para a gente concluir essa série, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Atos 2, os versículos 42 ao 47. Atos 2, de 42 a 47, um texto bem conhecido para nós cristãos. É um momento histórico na vida da igreja.
Se você está com a sua Bíblia, mantenha ela aberta. Se você não trouxe, compartilhe com alguém que está do seu lado, que não trouxe a Bíblia. E se nenhuma dessas opções for possível para você, o texto também está sendo projetado ali, eu te convido a se colocar de pé para a gente fazer a leitura desse texto. A palavra de Deus diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é a palavra de Deus. Pode se sentar para nós nessa noite. Essa é a palavra. O Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. E nós vemos aqui um trecho desse capítulo muito conhecido da Bíblia. Atos 2 narra o início de Atos 2 narra o momento em que o Espírito Santo de Deus é enviado à igreja. Aquele momento, a igreja, o corpo de Cristo, a comunidade que Deus habita, ela se forma e o Espírito Santo de Deus, ele é enviado a esse povo. E antes, para a gente entender, um dos significados da palavra igreja é chamados para fora. Nós vivemos em missão. Nós somos equipados, semana após semana, para o exercício do nosso ministério no mundo. Como o próprio Senhor diz, para sermos sal e luz, para sermos embaixadores de Cristo. Mas antes do Senhor enviar a igreja ao mundo, Ele envia o Espírito à igreja. O Espírito, ele então instrumentaliza a igreja com os dons, equipa cada um dos seus membros no exercício do ministério através de dons, através de vocação. E nós vemos aqui o primeiro aspecto dessa igreja cheia do Espírito Santo. A igreja no seu nascimento, que tinha acabado de experimentar aquela experiência maravilhosa de receber o Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui, logo no início desse trecho, a partir do versículo 42, que essa igreja ela era comprometida com a oração. Era uma igreja altamente comprometida com a oração, mas também com a doutrina dos apóstolos, como diz ali no versículo 42, quando ele diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e às orações. Ao ensino dos apóstolos, aquilo que nós chamamos de sã doutrina, que vemos na palavra de Deus sendo indicada como sã doutrina. Então era uma igreja que não desprezava ou que preservava pela boa teologia, pelo zelo pelas Escrituras, pelo zelo com a palavra, onde a palavra era a autoridade máxima sobre a vida daquela comunidade, daquelas pessoas. A sã doutrina não pode jamais ser relativizada em nome de resultados seculares, por exemplo. Às vezes, a igreja, quando ela abre mão da sã doutrina, de priorizar a palavra, ela é direcionada a partir de resultados seculares. Ela está preocupada, primeiramente, com a frequência de pessoas, com a sua estrutura física, o tipo de prédio que ela tem, o quanto ela conseguiu expandir e com quanto ela arrecada. Embora tudo isso tenha o seu lugar e a sua importância, nada disso pode ser prioridade em relação a ser uma igreja fiel à palavra. A fidelidade à palavra de Deus era um resultado imediato na vida daquela igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que preservava no ensino, uma igreja que valorizava o ensino. Era uma igreja também, como nós falamos, focada na oração, que tinha isso como um compromisso.
Fazia parte da cultura, da rotina daqueles irmãos, ter uma vida de oração. A oração comunitária entre os crentes. A oração, uma vida de oração através de cada um dos membros. E às vezes nós vemos que a cultura secular fica nos rodeando o tempo inteiro e às vezes nos torna frios. E nós perdemos a disciplina, a prática da oração. Que, inclusive, dando um spoiler, é um dos temas da próxima série que nós vamos falar, sobre oração também. E quando uma igreja, meus irmãos, para de orar, até a pregação ela se torna vazia. As suas obras passam a ser em vão. Ela se torna uma igreja morta. Mas quando nós olhamos aqui para essas duas marcas presentes no versículo 42 de Atos 2, nós vemos marcas importantes de uma igreja saudável, cheia do Espírito Santo. E quando nós vemos isso, nós já encontramos um caminho pelo qual nós devemos andar, que é o quê? Boa teologia, zelo pela palavra, pela sã doutrina e vida de oração. São duas coisas que não andam desassociadas. Em alguns contextos, as pessoas falam assim, poxa, mas que teologia ruim, as pessoas não têm zelo pelo um aprofundamento bíblico, mas falam, não, mas eles são bons de oração, eles oram bastante, eles buscam a Deus. Ou então, aquela ortodoxia morta, onde o conhecimento bíblico, a boa teologia, se torna mero conhecimento intelectual. Se torna mera informação. Mas o que nós vemos aqui em uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde a ortodoxia bíblica e a vida de oração caminham juntas. E nós vemos que isso não basta. Nós vemos que existe ainda uma outra característica apontada no versículo 42. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que essa igreja de Atos 2, que tinha o Espírito Santo já residente nela, agora também tinha o Espírito Santo como presidente. O Espírito Santo não só morava, não só habitava naquela igreja, como também dirigia, governava a vida daquelas pessoas. A ideia do Espírito Santo, da pessoa, da terceira pessoa da Trindade, não era simplesmente uma convicção, mas era também aquele que moldava a forma como eles se relacionavam. A carta aos Romanos tinha como objetivo, angariar ali apoio, como nós vimos na semana passada, para a plantação de novas igrejas. Nós vimos na semana passada uma expansão do Evangelho através de todos aqueles povos. Mas tudo teve início a partir desse contexto local, dessa igreja. E nós vemos mais à frente, por exemplo, como nós falamos na semana passada, o apóstolo Paulo encorajando a igreja de Roma. Alguns anos depois, uma expansão na plantação de igrejas, cidades sendo impactadas pelo Evangelho, tudo a partir de um povo que se relacionava, que estudava a palavra de Deus e que orava. Nós vemos, por exemplo, como na cidade de Éfeso, uma cidade de uma cultura muito pagã, onde, quando o Evangelho chega naquela cidade, as pessoas que se convertiam ali mudavam de vida de forma radical, a ponto de queimar em praça pública os seus livros de magia, os seus livros pagãos, com uma demonstração pública de fé. Então, às vezes nós olhamos para as duas primeiras características, vemos que ali havia uma igreja que tinha zelo pela palavra de Deus, e de fato isso é para nós um distintivo inegociável como igreja do Redentor. Nós vemos ali uma igreja que ora. Alguns anos atrás, o pastor Jay fez ali uma jornada de 40 dias de descoberta, onde a igreja esteve orando com unidade de propósito. A gente valoriza isso.
E a gente pode olhar para esse texto e perguntar o que nos falta. Às vezes, o que pode estar nos faltando é exatamente isso, a forma como nós nos relacionamos. Nós não podemos desprezar a importância do zelo pela palavra, da oração e da forma como a gente se relaciona. Como isso pode ter resultados locais e também resultados globais, a partir de uma comunidade de fé que é fiel ao Senhor. Nós somos cristãos reformados, mas às vezes nós temos dificuldade de compreender todas as suas implicações no nosso contexto por conta da nossa herança católica. O reverendo Augusto Nicodemos, ele escreveu um artigo com um título muito interessante, A Alma Católica dos Evangélicos no Brasil. E ele fala sobre algumas coisas que afetam a igreja brasileira em algum sentido. O primeiro aspecto que ele fala, que ele aborda nesse artigo que ele escreveu, é que a nossa herança católica, a nossa alma católica, faz com que a gente tenha uma distinção entre clero e leigos, mesmo que essa distinção seja muito subliminar. E essa distinção impacta diretamente na forma como nós nos relacionamos. Nós vimos 12 implicações: confessem uns aos outros, sirvam uns aos outros, amem uns aos outros, aconselhem uns aos outros. E às vezes, essa distinção entre clero e leigos faz com que a gente não se sinta encorajado em servir os nossos irmãos. Mas como crentes, cristãos, protestantes, nós entendemos um princípio fundamental quando nós olhamos para esse texto, que é o quê? O sacerdócio universal de todo crente. O que isso significa? Que todos nós ministramos, servimos uns aos outros. Todos nós temos responsabilidades uns com os outros. Outra característica das 5 que o reverendo Augusto Nicodemos coloca nesse artigo é que a ideia de que pastores são mediadores entre o homem e Deus. Essa nossa alma católica, às vezes, mesmo que de forma subliminar, nos induz a viver de acordo com essa cultura, ou deixar que essa cultura, de alguma forma, dirija a forma como a gente se relaciona na igreja. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que todos nós temos livre acesso ao nosso Deus através de Jesus Cristo, que não há separação, que o nosso único mediador é o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós somos sacerdotes para servir uns aos outros, mas também para proclamar o Evangelho, para levar o Evangelho àqueles que estão perdidos à nossa volta. O outro fator, obrigado, Eduardo, é o misticismo supersticioso no apego a objetos sagrados, que de alguma forma a gente atribui também ao local onde a gente se reúne, que vai apontar diretamente para a quarta característica da nossa herança católica, que é uma separação entre sagrado e profano. Que eu entendo que eu estou no ambiente sagrado simplesmente nesse ajuntamento de domingo, mas que a minha vida lá fora é uma vida completamente secular e que as coisas não têm nenhuma relação. Que somente a Santa Igreja é o ambiente sagrado e o profano é tudo mais no mundo lá fora. Nós aprendemos durante séculos que não podemos misturar as coisas. O sagrado é aquilo que a gente vai fazer na igreja. Assistir uma celebração religiosa, se confessar um sacerdote. Enquanto o meu trabalho, os meus estudos, as ciências, tudo isso permanece intocado, porque aquilo ali é um ambiente profano. Para finalizar, o reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dar uma quinta característica que não tem tanto a ver com a mensagem dessa noite. Essas 4 primeiras
acabam impactando mais na forma como a gente se relaciona como igreja. Ele vai falar sobre a valorização que somente os pecados sexuais são realmente graves. Ele não diminui a gravidade desses pecados. O problema é que nós, muitas vezes, diminuímos outros pecados, por conta de uma ideia de distinção entre os pecados mortais e venais, feita pelo romanismo católico. E, de alguma forma, isso é impregnado na nossa ética brasileira, que invade de alguma forma, que influencia de alguma forma a igreja. Essa herança que nós temos, histórica, de alguma forma reflete na forma como nós nos relacionamos. E isso é grave. Isso é grave porque existe um padrão bíblico para a igreja. E talvez o maior problema da igreja brasileira, evangélica, confessional, de boa teologia, não é exatamente naquilo que ela crê e naquilo que ela prega. Não é exatamente aquilo que ela ensina, mas na forma como ela se relaciona. E nós vemos essa outra característica ainda no versículo 42, que é a comunhão. Partir do pão na comunhão. Era uma igreja de pessoas que eram companheiras, que compartilhavam o pão, que sentavam à mesa juntas. O texto aqui, a referência no texto, provavelmente trata-se das refeições regulares, apontando para uma mutualidade, para um compartilhamento de vida. Implica em generosidade, implica em hospitalidade, receber irmãos em sua casa para dividir refeições. Mas a comunhão não é simplesmente comer junto, mas ter em comum. Em tempos onde os relacionamentos virtuais são supervalorizados, onde os grandes mestres são aqueles que têm milhares de seguidores nas mídias sociais, que são os grandes influenciadores. Nós olhamos para o padrão bíblico de comunidade, nós vemos pessoas que se relacionavam de perto, pessoas que tinham em comum, que dividiam o pão, que sentavam à mesa juntos e aprendiam juntos. Essa semana, até a Suzana, ela compartilhou numa rede social um trecho interessante de um texto de um livro que foi traduzido recentemente, vai ser lançado agora quinta-feira, que é Comunidade Verdadeira, veio com esse título em português, se eu não me engano, em inglês é isso também, do Jerry Bridges, que diz o seguinte: comunhão não é apenas um privilégio social para desfrutar, mas é fundamentalmente uma responsabilidade a se assumir. Às vezes nós pensamos em comunhão como um facilitador para a vida da igreja, como algo opcional. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a comunhão, ela é resultado do Evangelho. A comunhão que nós temos com Deus impacta diretamente na forma como nós nos relacionamos com o próximo. Mas nós vemos que essa comunhão é resultado do Evangelho. Então é uma igreja que compartilha porque ama. Exercer a caridade por amor e não por obrigação. Não que a igreja vivesse, por exemplo, numa espécie de comunidade onde as pessoas eram obrigadas a vender tudo, a compartilhar tudo, a partir de uma imposição de uma liderança ou do Estado. Infelizmente, tem pessoas que usam de forma completamente distorcida esse texto para justificar até mesmo visões políticas. Nós não vemos aqui a figura de uma autoridade impondo de forma compulsória a partilha dos bens das pessoas. O que nós vemos é uma igreja que compartilhava voluntariamente, de forma generosa, aquilo que tinha, porque amava. Você também não pode, entendendo isso, justificar a sua falta de generosidade, né? Não ir nem de um extremo, nem para o outro. O que havia era ali uma comunidade que era dirigida pela compaixão, de pessoas que se amavam, que as coisas não estavam acima das pessoas.
que as pessoas estavam acima das coisas, daquilo que as pessoas possuíam. Não existia o ter em detrimento do ser. O amor era o que fazia as pessoas compartilhar o que tinham. E esse texto, meus irmãos, está falando muito mais do que compartilhar coisas, do que compartilhar bens, do que compartilhar comida. O que esse texto está falando é de compartilhar vida. Quem compartilha com o outro a sua vida não tem dificuldade de compartilhar as suas coisas. Quando nós não compartilhamos, quando nós temos dificuldade de ser generoso, de compartilhar algo que nós temos com o próximo, significa que nós não estamos compartilhando a vida com ele. Mas, no mesmo lado, é possível você compartilhar coisas com outra pessoa sem compartilhar a vida. Mas é impossível você compartilhar a vida com alguém, ser companheiro de alguém, amar alguém em Cristo e não ser generoso com aquela pessoa quando necessário. Às vezes, o simples fato de compartilhar algo não significa nada. E sim o porquê você compartilha. Então, o que o texto diz é muito mais do que uma obrigação em repartir bens, repartir recursos e repartir comida. O texto está falando de uma comunidade que compartilhava a vida, que as pessoas compartilhavam a sua vida uma com as outras. E vender bens para distribuir com aquele que estava em necessidade, sentar à mesa, fazer refeição juntos, era consequência, era resultado de pessoas que serviam umas às outras, que amavam umas às outras. Outra característica interessante dessa comunidade, que tinha comunhão, que compartilhava porque amava, é uma comunidade que vivia a fé cristã diariamente, e não somente uma vez por semana. No versículo 46, nós vamos ver, falando o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O Espírito Santo de Deus na vida daquelas pessoas mudou a forma como eles viviam. A fé cristã não era uma experiência religiosa que ocorria somente aos domingos. Ou se eles quisessem que ocorresse diariamente, era necessário ir a um local sagrado para que isso acontecesse. Eram pessoas que foram impactadas diretamente pelo Espírito Santo de Deus, e a fé cristã era vivida diariamente nas suas casas e também nos ajuntamentos públicos de culto. Não há divisão mais para aquelas pessoas, não há dualismo na vida. O Evangelho, o relacionamento com Deus que aquelas pessoas passaram a desfrutar, tinha um impacto diariamente na vida daquelas pessoas. O culto era diário, o cuidado era diário. O acréscimo de vidas, aquela comunidade de fé era diário, porque era uma igreja que estava com pessoas que estavam em missão. A obra do Senhor é feita naturalmente quando nós vivemos a fé cristã diariamente. A palavra diz que as pessoas eram acrescidas diariamente àquela igreja, porque os membros estavam comprometidos. Os membros estavam comprometidos em proclamar o Evangelho, em colocar em prática a fé cristã em todas as suas instâncias relacionais. Quando nós fazemos algum tipo de separação da nossa fé com o nosso cotidiano, nós nos tornamos meros religiosos e não discípulos de Jesus. Aquela igreja não estava preocupada somente também em ganhar almas, mas também em fazer discípulos, em caminhar juntos. Quando a gente olha ainda
para o versículo 46, nós vemos uma marca interessante. Nós vemos que aquela igreja permanecia unânime. O termo grego usado para a palavra unanimidade aqui, ele se repete pelo menos 12 vezes no livro de Atos, que significa que aquelas pessoas estavam com uma mente, estavam de comum acordo, que significa que aquelas pessoas possuíam uma paixão singular, que era um grupo de pessoas que possuíam uma paixão singular. Por exemplo, em Atos 4:32, a frase do versículo que diz, a primeira frase desse versículo, Atos 4:32, diz o seguinte: da multidão dos que creram, um meramente e um era o coração. Quando a palavra de Deus, nesse versículo, diz isso, o mesmo termo usado em Atos 2:46, é usado aqui para dizer que da multidão dos que criam, eles possuíam uma mente e um coração. Se em Atos 2, aquela comunidade que estava crescendo exponencialmente, mas que estava começando, que começou pequena, mas logo em seguida são acrescidas 3.000 vidas, como nós vemos aqui, e continua crescendo, como nós vemos mais à frente. Aquela comunidade estava ainda maior, mas uma característica não mudou. Aquela comunidade se permanecia unida, em unanimidade, em uma só mente e um só coração. A unanimidade, eu já citei esse exemplo aqui outra vez, mas unanimidade é diferente de uniformidade. Quando nós vemos isso na palavra de Deus, é como se estivesse apontando para uma banda, ou para uma orquestra, onde são instrumentos diferentes, mas todo mundo com um propósito único. Todo mundo tocando a mesma música. Uma banda, ela seria uniforme se fosse uma banda só de guitarra. Aí não seria uma banda, né? Seria um concerto com vários guitarristas, né? Não há uniformidade na banda, porque tem guitarra, tem baixo, tem bateria, mas há unanimidade. Não está cada um tocando uma música diferente, num tom diferente, com notas diferentes. Aquela igreja estava unânime, dentro da sua diversidade, da sua pluralidade de pessoas, eles estavam unânimes, porque possuíam uma paixão singular. E o que nós vemos é que essa unidade está ligada diretamente com a nossa conversão. Porque tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 4 que eu citei, o que o texto diz é que aqueles que criam estavam unânimes. Da multidão dos que creram, um meramente e um era um coração. O novo nascimento não é que ele formata a nossa mente e não há mais algum tipo de diferença de pensamento. O texto não está dizendo que todas as pessoas começaram a pensar iguais a respeito de tudo, ter opiniões iguais para tudo. Não, de maneira nenhuma. O que o texto está falando é que aquelas pessoas que possuíam uma paixão singular, possuíam unidade de propósito, a despeito de todas as diferenças pessoais. Logo, o cristão verdadeiro, o cristão maduro, ele não se abstém da comunhão por causa de pensamentos ou paixões secundárias, porque a sua paixão singular, o seu propósito maior, o sentido da sua vida, da sua existência, está no Evangelho, está naquilo que Deus fez através de Jesus Cristo. O fato de que nós fomos reconciliados com Deus e nos tornamos irmãos. Que não somos mais cidadãos desse mundo, mas somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E para viver dessa forma, nós precisamos avaliar as nossas paixões. Até que ponto nós estamos dispostos a colocar de lado opiniões pessoais periféricas, preconceitos, pressupostos, gostos pessoais, em nome da unidade. Até que ponto nós estamos dispostos a perdoar,
a se sacrificar em nome da unidade para o bem do Evangelho. Até que ponto nós estamos dispostos, como a própria Bíblia diz, caminhar mais uma milha com o irmão, ser longânimo, que é uma característica do fruto do Espírito, que é a consequência na vida, é a característica na vida daqueles que nasceram de novo. Até que ponto nós estamos dispostos a reconciliar sempre? A unidade, a unanimidade da igreja não estava ligada a uma formatação de mente, mas sim num novo jeito de pensar, numa nova mente, num novo propósito de vida. E todas as outras divergências se tornavam secundárias. Todas as outras paixões se tornavam secundárias. Porque aquela comunidade de pessoas passou a viver com um propósito único, com um propósito maior. Quando a gente olha para todas essas afirmações uns aos outros, quando nós olhamos para Atos 2, de 42 a 47, que não é o Evangelho em si, mas um resultado do Evangelho na vida da igreja, nós olhamos para um Deus que se revela desde o Antigo Testamento para um povo, para um Deus que é uma comunidade única. Esse Deus que se revela a um povo desde o Antigo Testamento aponta para aquilo que Ele faria ao enviar Jesus Cristo para comprar para si também um povo. Então, o Senhor Jesus, Ele se sacrifica não simplesmente por indivíduos, mas Ele se sacrifica por uma comunidade. Esse povo que Deus escolhe para revelar o seu caráter santo ao mundo, que se chama igreja. É para um povo que Deus envia o seu Espírito, onde nós vemos em Atos 2, a partir do versículo 1, onde o Espírito Santo batiza coletivamente a igreja. Logo, se Cristo morreu por um povo, e nós temos resistência de ser povo, de ter comunhão, de viver para Deus, se dedicando um ao outro, logo essa também é uma forma de ofender ao Evangelho. Dizer que cremos no sacrifício de Jesus, mas negamos com as nossas atitudes, quando resistimos em ser uma comunidade. Porque o propósito de Deus em Jesus Cristo foi trazer para si um povo. Eu gostaria de encerrar essa série com essa mensagem, com esse texto que é muito conhecido, mas que nós precisamos revisitar sempre, para que a gente se lembre das nossas origens, de uma igreja que era fiel à doutrina, era uma igreja que orava, era uma igreja que testemunhava, meus irmãos, de forma sacrificial, uma igreja que sofria o martírio por causa da fé. Era uma igreja que evangelizava, uma igreja que crescia exponencialmente, nunca sacrificando a sua essência, porque perseverava no ensino dos apóstolos, mas que uma igreja também que se caracterizava na forma como ela se relacionava. Prezamos pela boa teologia, temos zelo com as Escrituras, mas nós não devemos ignorar o fato de que nós somos um povo, que quando o mundo enxerga a nossa unidade, quando o mundo enxerga, quando o mundo vê a forma como nós nos relacionamos, nós estamos testemunhando também o Evangelho, que a unidade da igreja é um testemunho daquilo que Cristo fez, que foi morrer por pecadores egoístas como eu e você, e faz de nós pessoas generosas, que se amam sem interesse, que se unem com um propósito maior, exaltar e glorificar Jesus Cristo, nosso Senhor. Que todas essas 12 afirmações que nós estudamos até aqui,
e todas as outras afirmações, todas as outras implicações de uns aos outros que vemos na Bíblia, seja uma realidade na nossa vida. Não por conta de objetivos pragmáticos para a igreja, mas como resultado daquilo que Cristo fez por nós, como resultado do Evangelho nas nossas vidas. Que isso gere em nós unidade, e que essa unidade faça com que a gente viva para se dedicar, para amar uns aos outros. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor se sacrificou por nós, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e formou para si um povo. Obrigado, Senhor Deus, que ser esse povo para nós é um privilégio, não é um peso. Que o serviço um ao outro, Senhor Deus, para nós não é um peso, mas é um privilégio. Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes nós resistimos, Senhor Deus, essa vida em comunidade. Nos perdoe, Senhor Deus, pelo nosso desejo por autonomia. Mas nos leva, Senhor Deus, a compreender que quando dependemos um dos outros, é uma demonstração de dependência do Senhor. Porque quando dependemos, Senhor Deus, do Teu povo, é uma forma de demonstrarmos, Senhor Deus, a nossa compreensão de que nós não somos autossuficientes, mas que somos privilegiados por Ti. Somos abençoados por Ti, Senhor Deus, porque recebemos de Ti uma família, um povo, Senhor Deus, para nós nos relacionar. Se porventura, Deus, há pessoas aqui que ainda não experimentaram a bênção de fazer parte dessa comunidade de fé que o Senhor habita, chamada igreja, que o Senhor possa abrir essas mentes e esses corações, e que eles possam experimentar, Senhor Deus, um relacionamento vivo e sincero contigo, através do relacionamento com a Tua igreja, através do relacionamento um com o outro, através do serviço, Senhor Deus, um para com o outro. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar a Deus com mais um cântico nesse momento.